No vídeo de hoje, nós vamos trazer a análise dos últimos resultados do JSRE11, o fundo imobiliário do Banco Safra que concentra seus investimentos em lajes corporativas. Vamos comparar com outros grandes fundos similares da Bolsa e avaliar os seus últimos resultados. Se gostar do conteúdo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo uma visão do portfólio do fundo. O primeiro ponto que chama a atenção é a concentração. 52% da receita do fundo vem de um único edifício, o Tower Bridge. Trata-se de um edifício que fica ali na região da Berrini, em São Paulo, né? É uma laje corporativa, está com uma vacância de 6,9% e uma área total de 56 mil metros quadrados. O próximo edifício em relevância é o Complexo Rocha Verá. É um conjunto de 22 mil metros quadrados que está com uma vacância na casa de 21,6%. Seguindo, o W Torre Nações Unidas. Então, é um edifício que fica ali na região das Nações Unidas. São bastante próximos aí os edifícios, né, em termos de região. 15 mil metros quadrados de área e vacância zero nesse momento. O edifício Paulista fica na Avenida Paulista, em São Paulo, 26 mil metros quadrados e 4,6% de vacância física no momento. E, por fim, o último edifício, né, são 3 conjuntos no Praia de Botafogo, totalizando 700 metros quadrados, vacância zero no momento, e trata-se do único imóvel que fica na cidade do Rio de Janeiro. O portfólio consolidado, então, são quase 122 mil metros quadrados, vacância física de 8,2% no momento. Trata-se, em grande maioria, de imóveis bem cotados, né, classificados AAA, e concentrados ali, principalmente na cidade de São Paulo. O reajuste, a maior parte, 71%, é o IPCA. Temos os vencimentos dos contratos, então, até 27 e 28 para frente, a gente tem aí mais de 58% dos contratos, então tem ainda um prazo relevante para frente. Os setores, né, são área de seguros, saúde e tecnologia, se destacam entre os inquilinos. E os maiores inquilinos, o destaque vai para a Allianz, com 12,8%, seguido pela Zurich, o Einstein e o Banco Votorantim. Chama atenção que, em termos de inquilinos, até que é bem distribuído o fundo, apesar da concentração em imóvel, mas há uma boa distribuição em termos de inquilinos. O patrimônio líquido do fundo tem 2,4 bilhões em imóveis. Além de uma pequena carteira em fundos imobiliários, existe ainda contas a pagar na casa de 160 milhões de reais. Essa é a composição hoje do PL do fundo. Em termos de resultados, a receita imobiliária no último mês fechou em 11,6 milhões de reais e a receita de fundos imobiliários em 2,2 milhões. As despesas fecham em 2,4 milhões. E o rendimento por cota pago no último mês foi de 46 centavos. E chama a atenção que, exatamente, se a gente olhar esse histórico de rendimentos no gráfico abaixo, a gente percebe que o fundo vinha pagando um patamar mais alto de dividendos e ele abaixou aí nos últimos meses, justamente aí para fazer uma posição um pouco melhor de caixa. E neste gráfico, desde 2014, a gente percebe ali que o JSRE em vermelho apresentou aí uma queda recentemente, né? Penalização aí principalmente em todos os fundos de lajes corporativos, né? E ele está abaixo aí dos principais benchmarks de comparação.
Trata-se de um fundo com um bom patamar de liquidez. A gente observa aí o volume negociado de 48 milhões de reais do fundo no último mês, então é um nível interessante aí em termos de liquidez. Comparando agora o JSRE com outros fundos, e são fundos de lajes corporativos, apesar do JSRE ser caracterizado como um fundo misto, mas grande parte do seu investimento está em imóveis. Então o dividend yield dele é intermediário dentro dessa lista dos maiores fundos. Ele é um fundo que está com desconto relevante aí, né, de 42% em relação ao seu valor patrimonial. Não é o maior desconto da lista, mas fica aí na terceira posição. O crescimento do dividend yield em 3 anos foi negativo, caiu 1%, pior aí do que outros exemplos de fundos de laje. A liquidez dele é o fundo mais líquido do grupo, né? Então tem 2,1 milhões de liquidez diária. Os cotistas são 90 mil, um patamar abaixo aí pelo porte do fundo, né? Se comparados aí principalmente com outros dois grandes fundos de lajes corporativas, que é o HGRE e o BRCR11. Percentual em caixa bem baixo para o JSRE, seu patrimônio de 2,3 bi e sua taxa de administração de 1% está em linha com o que a gente encontra ali com outros fundos de laje. Analisando o histórico de investimento, quem investiu há um ano uma perda aí de 8%, se somar a perda da cota compensada aí pelos dividendos recebidos, em 2 anos a queda foi de 26%. Portanto, foi um tipo de ativo que sofreu muito aí nos últimos 2 anos, né? Conseguimos ter essa visão analisando o gráfico da sua cotação nos últimos 5 anos. Então a gente percebe ali no início do ano de 2020, com a pandemia, o fundo tem apresentado aí só queda de valor da cota desde então. E esses são os principais números aí, sua cota patrimonial em 112 e negociação perto de R$ 65. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no JSRE 11. Do lado positivo, é um fundo que tem baixa concentração quando a gente olha em termos de inquilinos, então está bem pulverizado sua receita em termos de inquilinos. Tem um desconto relevante em relação ao valor patrimonial e um bom nível de liquidez, apesar do valor patrimonial não ser uma referência tão forte quanto o fundo de papel, mas não deixa de ser uma medida, né? Uma vez que você estaria comprando áreas de lajes corporativas a um preço muito descontado em relação ao valor patrimonial. O valor da cota ele está em patamares historicamente baixos, então a gente percebe isso graficamente. Do lado negativo, a gente chama atenção para a concentração do seu portfólio, 52% em um único ativo. Se a gente tiver qualquer problema que seja com esse ativo, o efeito no fundo é relevante. A queda dos dividendos por cota pagos recentemente, quando a gente compara com o ano anterior, então esse é um ponto de alerta, acho que é um principal ponto de alerta, uma vez que quem investe nesse tipo de ativo busca aí uma receita mensal para os próximos anos. E considerando que ele apresentou essa queda, né, então fica o alerta aí para o investidor. Indicadores medianos comparados com outros fundos de lajes. Ele não se destaca especialmente em nenhum grande indicador, né? Apesar de ser um fundo de muito bom nível de liquidez, mas seus indicadores são intermediários. Para quem pretende investir em lajes corporativas, também vale a pena dar uma olhada em outros fundos. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.